Olá, meus queridos, lindos e perfumados, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta. Pois é, hoje nós estamos aí com a responsabilidade de falar da lição de número 5. Lição essa que traz como título ou tema, se você preferir, dons de elocução. Como vocês bem sabem, hoje aqui a gente fecha aquela apresentação, das classes divididas aí em 3 categorias, conforme a gente viu na lição de número 3, na página de número 20, o autor coloca ali classificação geral dos dons, onde aparece ali 3 relas, dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Para cada uma dessas relas, 3 dons são alocados em cada uma delas. Na primeira nós estudamos aí palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Na segunda nós estudamos aí dons de poder, onde abrange fé, dons de curar e operações de maravilhas. Observe que dons de curar aparecem no plural, A gente falou sobre isso com muita propriedade, tá? Mas eu vou me segurar aqui para não falar novamente, tá bom? É porque temos uma missão nova hoje, que é falar sobre dons de elocução. Tá? E é claro, a gente vai abranger aqui profecia, vai falar sobre variedade de línguas e, é claro, o último deles, interpretação de línguas. Bom, essas são as nossas 3 bases de aplicação hoje, envolvendo aí então os dons de elocução, tá bom, queridos? Mas antes da gente começar propriamente aqui falar sobre eles, quero aqui externar meus agradecimentos ao meu pastor José Carlos dos Santos. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Estamos juntos. Amém? A toda a direção da IBD Adelve, composta aí pela nossa irmã Deise Siciliano, tá? Meu amigo pastor Ricardo Lima, o Santos. Maravilha, eu nunca defino, Ricardo Lima ou Santos. Vou perguntar para ele para ver o que ele diz para mim, mas vamos lá. E é claro aí, os auxiliares, que compõem essa mesa linda da IBD Adelve, nosso amigo Diácono Roberto, meu amigo, beijo no seu coração, nossa muito estimada secretária, nossa irmã Célia Ferreira, equipe linda, tá? Beijo no coração de todos, Deus abençoe a vida de vocês. Por causa de vocês, o Departamento de Ensino da Adelve, o DP Adelve, tem se tornado uma força extraordinária. Deus é lindo e eu agradeço tudo isso, tá? Apoio, a disponibilidade, tá? E tudo que vocês estão fazendo para que esse departamento cresça em nome de Jesus. Tá? E é claro, aproveito aqui para falar sobre o nosso canal EBD Adelve. Ei, queridos, lindos, perfumados, vem para cá. Pastores da Adelve, vem para cá. Líderes da Adelve de departamento, vem para cá. Adelvianos, família Adelve, vem para cá. Canal EBD Adelve está aqui de braços abertos para receber vocês. Ok? Vem para cá, faça a sua inscrição, deixa o seu like. Pastor Francisco, gostei, deixa aqui sua inscrição, tá bom? Vem para cá, faça a sua inscrição, deixa o seu comentário, é isso que eu quis dizer. Deixa aqui o seu comentário. Pastor Francisco, não gostei da sua blusa, não foi com a sua cara, mas deixa seu comentário, querido, amém? Para cá. Meus amigos lindos da nossa congregação PJ, beijo no coração de vocês, tá bom? Minha família também, enfim, a todos vocês, professores lindos e perfumados, a quem nós estaremos aqui, ou eu estarei aqui, para ser mais exato, me dirigindo a vocês, me sinto grato, viu? E é claro, peço que prestem muita atenção na lição de hoje, tá bom? Eu sei que vocês têm entrado, têm buscado, tem dia que o pastor Francisco está inspirado, tem dia que ele não está muito inspirado, tem dia que a gente está meio revoltado, tem dia que a gente está tranquilo, mas independente da forma como o pastor Francisco vem estar, fique comigo, vamos até o final. Falou? Muito bem, eu, vosso servo, como já disse, pastor José Francisco, ou J. Silva, se vocês preferirem. Se quiser dar uma passadinha lá no J. Silva, nós temos lá vídeos que com certeza ajudarão nessa lição, viu?
Ah, pastor, eu não quero ir lá no J. Silva não tem problema, passa lá no meu canal no Facebook, lá o J. Silva, tem uma página lá dos pregadores que está cheia de vídeos e tem um vídeo lá que fala sobre, aliás, dois, que fala sobre dons e frutos do Espírito, que com certeza serão bem-vindos a essa lição. Se quiserem mais informações, ok, além desses dois canais que eu falei para você aqui, meu querido, somente os livros, a Bíblia, e mete a cara e vem comigo, vamos embora. Bom, lição de hoje, lição de número 5, dons de elocução. A nossa base se encontra aí, nossa base que eu digo é o texto áureo, se encontra aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 3, e diz o seguinte: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, coisa linda isso aqui, senão a Deus, porque ninguém entende. Meu Deus, e em espírito fala de mistérios, coisa linda demais isso aqui. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Meu Deus do céu, dá vontade de ficar preso aqui, né? Rapidinho, eu coloquei uma pautazinha aqui embaixo. O falar em línguas, é isso aqui, fala direto com Deus. O falar em línguas fala direto com Deus. O que profetiza fala aos homens. Precisei falar isso aqui. Bom, saindo então do nosso texto áureo e da pauta que apresentei, a gente entra dentro da nossa verdade prática. E a nossa verdade prática vai falar sobre os dons de profecia, de variedade, os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Amém? Embaixo a gente também colocou uma pautazinha bem breve e diz o seguinte: os dons aqui em evidência literalmente são alocados à edificação da igreja, ok? Salvo dons de variedades de língua. Os outros dois, com toda a evidência, são para a edificação da igreja, ok? Ah, pastor, mas o dom de variedades de língua não é para a edificação da igreja, é para a edificação do indivíduo próprio, ok? A gente vai falar sobre isso, calma, vou chegar lá. Deixa eu ir para a nossa leitura diária. A nossa leitura diária hoje, ela está um pouquinho misturada. Quando eu digo misturada, são vários livros, capítulos apresentados aqui, dentro dos pontos que ele aborda, que força a gente ir lá buscar a informação. Por exemplo, em João 17:17, nós encontramos Jesus ele fazendo uma apresentação dos seus discípulos ao Pai, dizendo: Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Definição do autor aqui: a palavra de Deus é a verdade. Simples assim. Ok? E depois nós temos aí, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, a descrição: não despreze o dom de Deus. Lindo demais isso aqui. Depois nós temos aí os objetivos do dom de profecia, e ele vai falar sobre equilíbrio e bom senso quanto aos dons, sinais para os fiéis e para os infiéis, lembrando que nós temos uma pauta aqui que vai falar propriamente, com muita evidência, tá, que esses sinais são para os incrédulos. A gente vai falar sobre isso também. E, por fim, buscar os dons com zelo, com cuidado, com dedicação, com muita atenção. Ok? Isso é uma preocupação que o autor apresenta, que na verdade Paulo tem em relação à igreja de Corinto. A gente vai ver isso. Só que eu também fiz uma pauta para essa leitura. Às vezes eu gosto de fazer, às vezes eu não gosto. Hoje, por exemplo, eu quero apresentar essa aqui para vocês. Pauta da leitura bíblica. Pastor, primeiro, a palavra da verdade é uma descrição real aludida por Cristo nessa passagem essa que vimos, João 17:17. Não desprezar o dom de Deus faz menção à importância que o mesmo possui na vida do cristão. Lindo demais isso, pelo amor de Deus. Número 3.
Eu já quero partir para o 4. Tá? O objetivo do dom de profecia. Está aqui. O objetivo do dom de profecia. Qual é o objetivo do dom de profecia, pastor? Edificar, exortar, consolar a igreja. A gente vai ver isso na lição muitas vezes. Então, não estranhe. A gente vai ver isso aqui muitas vezes ainda na lição. Número 4, aí a gente coloca assim: agora, quando o apóstolo foca na questão de se conhecer o dom, é justamente por uma questão de sermos sensato, equilibrado em relação ao uso dos dons. Quinta-feira, equilíbrio e bom senso quanto aos dons. Número 5, os dons. Antes, entende isso aqui. Por que isso aqui é fundamental, pastor? Por que isso é fundamental? Vou te dizer fundamental. Os dons são vistos como sinais para os fiéis, mas precisamente para os infiéis ou os incrédulos, como a gente vê em pautas que serão apresentadas aqui também na lição. Tá? E por fim, número 6, tá? A gente vai ver o autor dizendo o seguinte, e eu corroboro com ele dizendo o seguinte: sim, veremos isto dentro da lição. E aí a última fala do autor é buscar os dons com zelo, isto é, com cuidado e com dedicação. Até já falei sobre isso, né? Entenderam? Então essa é a nossa leitura diária e a pauta que foi apresentada para vocês, tá bom? Muito bem, a gente parte para a nossa leitura bíblica em classe agora. Queridos, olha só, nossa leitura bíblica em classe está pautada aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e depois no capítulo 14. Eu não vou ler com vocês. Por quê, pastor? Eu estou lendo desde a terceira lição praticamente a mesma coisa. Tá? Salvo aqui o capítulo 14, que está um pouquinho diferente, mas se vocês observarem nas leituras anteriores é a mesma coisa, eu não vou ler. Até porque, veja bem, não é questão de eu não querer ler simplesmente. Isso aqui, querendo ou não, vai ser lido, eu sempre digo isso, tá? Vai ser lido na abertura das classes, quando os nossos diretores fazem isso, e logo em seguida os professores são dispensados com os alunos para suas salas. Tá? E eu também oriento que na sala evite-se fazer a mesma leitura uma vez que já foi feita, parta direto para o assunto, ok? Mas fique à vontade, você é o professor, ok? Quando eu oriento para não fazer isso é por causa do perigo que os versículos apresentam para a gente no sentido de interpretação. A gente não consegue, quer interpretar. Mas fala sério, se desde a lição 3 eu estou lendo praticamente a mesma pauta, então eu vou ficar repetindo a mesma coisa sempre, né? Então o que eu vou fazer aqui com vocês hoje? Eu vou apresentar uma pauta sucinta dos assuntos alocados às duas leituras. Fechou? Então vamos lá. Coloquei assim, pauta da leitura bíblica em classe. Pegando aí a primeira leitura. A primeira leitura eu vou dividir em duas leituras. A primeira leitura eu vou dividir em duas, só para você ter ideia. A primeira fala da manifestação do Espírito Santo, a distribuição dos dons sobre a igreja, que nós conhecemos como corpo de Cristo. E a segunda vai falar sobre a importância no uso dos dons, tudo para a edificação da igreja, para promover a ordem e se manter no controle de si mesmo. Ok? Muito bem. Muito bem. Por que eu tenho que me manter no controle, pastor, de mim mesmo? Que história é essa? Calma aí. Uma realidade é vista aqui. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Esta declaração é clara. Trata-se do nosso espírito humano, nosso fôlego de vida. Por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Porque erroneamente alguns elementos dizem que o espírito que é sujeito ao profeta, pelo amor de Deus, até me dói de falar isso. Eu fico até... Espírito Santo, eu te amo, pelo amor de Deus. Que o espírito sujeito ao profeta é o... Perdoa, Espírito Santo. É o Espírito Santo. Pelo amor de Deus. Aonde, gente? Aonde?
onde que Deus é sujeito a um ser humano mortal, perecível, que não era digno aonde? É igual voltar a falar da semana passada, pelo amor de Deus, sobre exigir de Deus, decretar, é a mesma coisa, gente. Pelo amor de Deus, Deus do céu. Essas coisas não chegam, me dói. Então, queridos, tá? Quando eu falo aqui de manter no controle, é justamente essa questão aqui. É isso aqui, tá? O espírito que é sujeito não é o Espírito Santo, é o meu espírito, o meu fôlego de vida é sujeito a mim. É sujeito a mim. É isso aqui, pelo amor de Deus. Bom, manter-se na ordem significa não ser movido pela emoção e agir com sanidade, principalmente quando estiver sendo usado pelos dons. Linda isso aqui. Que é isso? Pega essa pauta, usa ela. Pelo amor de Deus. Tá maravilhosa. Pastor, eu gostei, eu vou usar ela também. Usa, querido, deve usar. Na verdade, o que a gente está passando aqui é para você usar. É isso. Pastor José Francisco não está aqui falando apenas para você. Não, é para você usar o que está aqui. Se você usar o que está aqui, você vai se dar bem. Pega a visão. Entendeu? Pega a visão. Por que eu falo isso aqui? Porque às vezes a gente quer misturar um assunto com outro, se perde, fica horas e horas falando sobre um determinado assunto. Onde que eu estava mesmo, hein? Então, o pastor José Francisco está trazendo aqui para vocês o quê? Módulo para ficar centrado. Tá bom? Então, pega a visão. Bom, saindo então aí dessa pauta apresentada sobre a nossa leitura bíblica em classe, a gente chega nos objetivos da lição. E os objetivos da lição são dois, o geral e os específicos, como sempre digo para vocês. No geral, está escrito apresentar os dons de elocução. Claro que a gente vai fazer isso. Tá? Nos específicos, expor biblicamente o dom de profecia. Claro que a gente também vai fazer isso. Ok? 2. Explicar o dom de variedades de língua. E 3. Examinar o dom de interpretação de línguas. Uau, vem comigo, vamos embora. Vamos para o nosso interagindo com o professor. Pastor, o senhor não usava o interagindo, de repente o senhor passou a usar. Claro, existe algumas informações ali muito boas. Na verdade, eu chamo isso de prévia, né? Então o autor está fazendo uma prévia nesse interagindo. E é claro que ele vai colocar logo aqui de início que nesta lição a gente vai estudar sobre os dons de elocução. Claro, isso aqui é... Gente, às vezes a gente repete a mesma coisa várias vezes, parece que a gente está repetindo o assunto, mas veja bem, isso aqui é para ficar bem massificado aí nessa massa cinzenta e você não esquecer. Então é importante às vezes a gente repetir. Tá? Às vezes eu faço essa repetição até 2, 3 vezes para que o aluno fique com aquilo gravado mesmo na cabeça. Tá? Então a lição de hoje, segundo o interagindo dele, versa a tratar sobre os dons de elocução. E quais são os dons de elocução? Mais uma vez, permitam aqui refrescar a mente, mais uma vez vocês. Profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Ok? Muito bem. Ele vai mencionar o propósito desses dons, a importância de sabermos lidar com eles hoje, principalmente por conta de muitas confusões. Sim, confusões estas que já em seu tempo Paulo mesmo fez questão de alertar a igreja de Corinto. Entendeu o que eu disse aqui? Então é isso, querido. Amém. Fique à vontade. Eu parei aqui, mas tem mais coisa. Se vocês quiserem esmiuçar, cavar mais, fiquem à vontade. Eu acho que isso aqui já é o suficiente para a gente entender o que ele quis dizer ali no interagindo. E aí, é claro, saindo do interagindo, a gente entra na introdução da nossa lição. Maravilha. Quando chega na introdução da lição, a coisa fica, né? Muda de figura. Vamos lá, gente. Introdução. Aí, mais uma vez... A lição de hoje está concentrada. A lição de hoje está concentrada nos 3 últimos dons da rela dos 9, queridos. Pois é. Segundo a classificação das 3 categorias, estes são alocados e definidos como dons de elocução ou de expressões,
como vimos, se não me foge a memória, na primeira das 3 relas, lição de número 3, a gente falou sobre isso, tá? Quando o autor apresenta a definição de Stanley Orton falando sobre o que ele pensa de vários teólogos que dividiram em classes, e ali você dando uma passadinha, você vai lembrar do que ele disse, né? Dons de revelação, dons de poder e expressões, tá bom? Maravilha? Então, nós colocamos aqui de volta expressões, tá bom? E você vai entender por quê. Entenda, colocamos ali, elocução é a expressão verbal, deu para entender agora? O propósito desses dons é edificar a igreja, estou dentro da introdução. Os mesmos são descritos como manifestações sobrenaturais de Deus. A importância de estudá-los, queridos, é para não sermos iludidos nem enganados por quem quer usar os dons para benefício próprio. Existe isso, pastor? Alguém pode querer usar os dons para benefício próprio? Claro que sim. Ué, você lembra de Balaão? Pois é, síndrome de Balaão. Tu acha que não? Ai que não. Meu querido, línguas se decoram. Profecia se aprende. Por que é colocado na rela dos dons o dom de discernimento de espírito? Por quê? Por que você acha que é colocado ali? Porque profecias pode ser formalizada tanto por Deus quanto pelo inimigo ou pelo próprio homem. E aí? Vai dizer que não existe falso profeta aí querendo se aproveitar dos dons? Claro que existe. E eu não preciso nem ir lá na área secular. A gente já vê na área secular aí os enganadores, né? Os elementos possuidores aí do dom da cura, que cura assim, cura assado, cura isso, cura aquilo outro, blá blá blá. Tudo bem, pode fazer cura, pode fazer milagre à vontade. Só que naquele dia, na hora do julgamento, o que eles vão dizer? Mas Senhor, em teu nome eu curei, eu fiz isso, eu profetizei, eu fiz tantas coisas. Aí Jesus vai dizer, é mesmo? É mesmo? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, queridinho, perfumadinho, lindinha, perfumadinha do coração, os dons não são para benefício próprio. Pegou? Não são. Na casa de papai, os dons são outorgados pelo Espírito Santo. Na casa de papai, os dons são dirigidos por ele. Nós somos apenas canais, queridinhos, tá bom? Nós somos canais, não somos donos, nem detetores dos dons. Pelo amor de Deus, coloque isso na tua cabeça. Porque eu tenho o dom, tudo bem, você tem o dom. Porque eu curo, você não cura nada, quem cura é Deus. Porque você não profetiza nada, quem faz é Deus na tua vida. Você ser um canal para verbalizar a vontade dele. Para com isso, pelo amor de Deus. Deixa eu sair daqui, introdução. Oh Jesus, eu estou na introdução ainda, né? Bom, deixa eu ir para o nosso primeiro tópico aí da lição. Vai falar sobre dom de profecia. A base, ele colocou aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Ok? Dom de profecia. Dom de profecia, gente. Isso aqui merece muita atenção. Por quê, pastor? A primeira pergunta, dentro do número 1, que ele coloca é: o que é o dom de profecia? Ele até coloca aqui, de acordo com Stanley Orton, o dom de profecia, relatado por Paulo em 1 Coríntios 14, refere-se a mensagens espontânea, inspirada pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Pegou? Muito bem. Vamos para a nossa pauta. Eu apresentei a dele aqui. Tem muitas outras coisas aqui, mas eu vou para a minha pauta. Eu vou deixar, se vocês quiserem continuar esmiuçando o resto, fiquem à vontade. Mas eu quero apresentar para vocês aqui.
Nós colocamos assim, dom. Dom é dádiva ou presente. Você interpreta como quiser, é uma dádiva, é um presente. Na verdade, é o que significa. Segundo a descrição grega, charis, que nomeia charisma ou charismata, ainda charismatol, para definir graça, favor, carisma e até gratidão. São os termos usados nas originais. Mas entende isso aqui. O dom é um presente que recebemos de Deus, um bem favorável, ainda que não merecemos ou que não mereçamos. Entenda isso. Por esta razão, se tornou para nós, no momento que recebemos de Deus tal dom, gratidão. Por que gratidão? Desde quando eu era digno de herdar a salvação, ou de receber a salvação, ela me foi dada como presente, ela me foi dada como dom. Isto não vem de mim, é de Deus, é dom de Deus, é presente de Deus. Mas a mesma salvação me alocou a pessoa linda do Senhor Jesus Cristo e me deu ainda um direito que eu não sou digno de ter. E observe Jesus dizendo, convém que eu vá para que ele venha. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Lindo demais. Jesus nos deu o seu Espírito. Sabe o que é isso, gente? O amor de Deus. Então eu me sinto grato duas vezes. Primeiro porque ele me deu a salvação. Segundo porque ele colocou seu Espírito sobre minha vida e eu não sou digno, eu não sou merecedor. E hoje nós somos uma igreja movida, levada e conduzida pela ação do Espírito Santo. Lindo demais. Oh meu Deus, que é isso? Deixa eu terminar essa pauta. Mas o que é o dom de profecia? É a pergunta, né? O que é o dom? Deixa eu explicar para você. Lemos aqui na lição, e a gente aproveita o que ele diz aqui na lição para colocarmos aqui, sim, uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo, é profecia. Ele até dá aqui uma explicação muito boa, né? Objetivando, né? Qual é o objetivo dela? Edificar a pessoa que está recebendo. Pelo amor de Deus, gente. Eu até coloquei aqui, peguei essa fala dele toda aqui e dividi tudo até para ficar um pouco mais fácil para a gente entender. Aí coloquei assim, qual é o objetivo dela? Edificar, exortar, consolar. A gente já falou sobre isso, mas a gente volta a falar de novo. Eu disse para vocês que isso aqui a gente vai estar falando o tempo todo, tá? Observe, nas alusivas de Paulo, quando eu digo alusivas, declarações de Paulo, este dom está na rela dos que deve ser buscado com uma grande importância. Meu Deus do céu, por que, pastor? No Antigo Testamento, queridos, este dom que nós conhecemos lá no Antigo Testamento como ministério funcional de época, tá? Que ele foi, meu Deus do céu, foi o mais proeminente. Que isso? A profecia, ou melhor, a profecia era a voz, pega isso aqui, a profecia era a voz verbalizada de Deus, do próprio Deus, através de seus videntes, os chamados profetas, literalmente do Antigo Pacto. Pegou? Vamos lá, ficou grande essa pauta aqui, mas eu preciso terminar ela, até porque a do autor também está muito grande, tá? Note, no Novo Pacto ou no Novo Testamento, a igreja foi agraciada com o dom de profecia em duas circunstâncias. Eu preciso falar isso aqui para vocês, pega isso aqui é importante, tá? O aluno precisa entender isso aqui, O dom de profecia em duas circunstâncias. A primeira, o uso verbal como nos moldes do Antigo Pacto. Deus se apropriando da voz e transmitindo sua vontade através do elemento escolhido. Isso também acontece hoje, tá? Quando o Espírito Santo quer falar à igreja. Ele pode usar tanto verbalmente
E a segunda, pastor, a segunda é o uso literal. O uso literal, eu dependo da palavra, essa aqui. Por que eu dependo da palavra? O uso literal através da leitura bíblica. Como funciona isso, pastor? Quando vai fazer o uso da mesma, o crente conta com a inspiração do Espírito Santo. Pega isso aqui. Para quê, pastor? Para ter uma compreensão clara daquilo que Deus quer transmitir à sua igreja através da mesma, da palavra. Entendeu? Então eu tenho duas circunstâncias. A verbal, tá, transmitida diretamente por uma inspiração onde Deus mesmo, através do seu Espírito, fala. E a segunda, o uso da palavra. Então são duas circunstâncias. E entende isso aqui, a gente vai falar sobre isso ainda muitas vezes, tá? Muitas vezes. Entende isso aqui. A profecia verbal, ela tem o seu tempo. A profecia literal, oriunda da Bíblia, também tem o seu tempo. Mas quando a profecia literal, proveniente da Bíblia, estiver em evidência, que se cale todo mundo, escute a palavra do Senhor. Ok? Não tem essa de interromper e profetizar no meio, não. Pode parar com isso. Ok? A não ser que o pregador dê uma pausa, né, dê aquela respirada, dê uma pausa. Se por acaso acontecer, ainda que não é ético, mas se acontecer, amém. Agora, o profeta querer interromper o pregador no momento que ele está ali, cheio da graça, cheio da unção, está errado. Nem tenta. Está errado. Não chegou a sua hora de profetizar? Espere ele terminar de profetizar para você profetizar. É isso que Paulo orienta. Está escrito na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo aqui. Está escrito. Cada um no seu tempo. Tá? Não pode falar todo mundo ao mesmo tempo. A gente vai chegar lá. Deixa eu sair aqui. Terminei então aqui essa apresentação da minha pauta, baseada aí na pauta do autor, no número 1. Vamos para o número 2. A relevância do dom de profecia. Bonita essa palavra, né? A relevância. Bom, é uma pautazinha também grande. Mas vamos lá. A relevância. Vamos lá. Aqui a importância do dom, queridos, é citada pelo autor da lição, no número 2, tá? A relevância do dom de profecia. Desculpa. O autor diz aqui, o dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Então o apóstolo Paulo, ele se preocupa ensinando, recomendando e orientando de fato como usar os dons. Lindo demais isso aqui. Preocupação de Paulo, como usar os dons, sobre ordem e cuidados, pelo amor de Deus. Ordem e cuidado, está escrito aqui na pauta dele, eu só estou colocando aqui de forma mais sucinta para você entender, tá? Aqui a importância do dom é citada pelo autor da lição e mostra também a preocupação do apóstolo Paulo, ensinando, recomendando e orientando de fato, pega isso aqui, como usar os dons, sob ordem e cuidados na hora do culto. É isso, queridos, tá bom? Vamos lá, vamos para uma observação aqui ainda. O dom de profecia até pode ser julgado, eu estou na pauta do autor, até pode ser julgado. Tá? Entende isso aqui. Essa fala, ela é necessária por conta dos falsos profetas, com suas disseminações facciosas que, ao invés de edificar, bagunçavam o ambiente, trazendo desordem. É isso. Pegou? Muito bem. Sim, por conta disto, Paulo deixa claro julgar a profecia, lembrando que esse julgar é literalmente examinar se a mesma procedia de Deus ou não. Uau! Que é isso? Soma. Julgar a profecia pode, mas julgar o profeta não pode? Paulo fala sobre isso. Por que não, pastor? Simples, a profecia do Antigo Pacto, veja bem, simples, a profecia no Antigo Pacto era praticada por falsos profetas adversos. E no Novo Testamento, Cristo declarou que essa coisa iria surgir
A igreja primitiva enfrentou homens que queriam deturpar a mensagem e até hoje essa corja ainda impera, aparece. Estão por aí tentando bagunçar o coreto, ok? Tentando bagunçar a ordem. Mas vamos lá. Como saber se a profecia é de Deus ou não, pastor? Bom, aqui é importante, a gente volta e traz aqui à tona o dom de discernimento. Tu acha que o Espírito Santo está dando o dom de discernimento para a igreja para quê? Para se deixar levar por falsos profetas? Claro que não. Então a gente traz aqui o dom de discernimento para a gente entender essa pergunta. Tá? Vamos lá. O fator discernimento é importante porque existem 3 linhas, o autor coloca isso aqui para a gente, 3 linhas de atuação onde pode surgir as profecias. Ele coloca aqui a primeira de Deus, a segunda dos homens e a terceira do próprio inimigo. Pois é, isso acontece. Eu já até mencionei isso aqui já. Nessa aula de hoje, já mencionei isso aqui. Veja bem, a primeira de Deus, a segunda dos homens e a terceira do inimigo. Não vou ficar falando desse troço aqui não. Entendeu? Então, queridos, essas 3 linhas dá liberdade para avaliar a mesma profecia e saber de onde ela está vindo de fato. Veja bem, quando estávamos lecionando sobre discernimento de espíritos, nós falamos sobre essas atuações. Por exemplo, quando é Deus atuando no ambiente, há um clima totalmente diferente, onde ninguém quer sair do ambiente, onde a alegria praticamente permeia toda a casa e todos ficam impactados, não querem sair, estão sentindo a presença de Deus, a glória de Deus tomando conta do ambiente. Ou seja, é uma presença que nos prende, que nos atrai, que nos leva para perto de Deus. Agora, quando é um clima onde os homens dominam, onde Deus está de fora, onde somente a carne impera, gera-se confusão, gera-se contenda, gera-se baderna, discussões adversas, tantas outras coisas, porque é o homem que está imperando. Quando o homem está imperando, tá? E nós entendemos isso, causa um certo desconforto, uma vontade de sair, de ir embora. Falamos sobre isso e a gente volta a falar aqui porque é importante, tá? E quando é o inimigo atuando, pelo amor de Deus, queridos, o clima fecha, parece uma nuvem negra do ambiente, fica aquela coisa agonizante no ambiente, não dá nem, você não consegue nem chegar e entrar, é uma coisa horrível, tá? Então é importante a gente saber que essas 3 linhas elas permeiam dentro da igreja quando se trata de profecias também. Veja bem, uma profecia proveniente de Deus alegra o ambiente. Uma profecia proveniente da carne causa dúvida e até transtorno. Agora imagine uma profecia oriunda do inimigo. Pelo amor de Deus, é para matar mesmo, né? Para destruir. Então é importante conhecer, saber que essas 3 linhas, por isso que eu falei para vocês, tá? Pego aqui a fala do apóstolo Paulo com muita propriedade para examinar se a profecia vem ou não de Deus. Nós temos o direito. Nesse momento que eu examino a profecia, eu posso julgar a profecia, mas só não posso julgar o profeta, mas a profecia eu posso julgar. Tá bom? É isso. Vamos lá. Número 3, o propósito da profecia. O autor coloca aqui no início o seguinte: a profecia contribui para a edificação do crente. Claro, contribui também, óbvio, tá? Mas entenda isso, ela não só edifica o crente, edifica a igreja também, tá bom? Só trazendo aqui à tona, não desmerecendo a pauta do autor, em hipótese alguma, quem sou eu para fazer isso, tá? Mas deixa eu partir para uma pauta que eu coloquei aqui do lado. Eu já mencionei isso, e é claro que é a edificação da igreja, simples assim. Porém, a falta de entendimento, queridos, em relação à profecia tem levado muitos crentes, tá, a confundirem ordem com desordem, pelo amor de Deus, tá? Profecias, ele coloca aqui,
Tem igrejas que são guiadas por profetas ou profecias. Profecias não guia a igreja. Profecia orienta, profecia exorta, profecia até consola, mas não guia a igreja, não é? Igreja que é guiada por profecias é um problema sério. Pelo amor de Deus, quem guia a igreja é o Espírito Santo, ok? Então, muito cuidado com isso. A profecia não guia a igreja. Quem faz isso é o Espírito Santo, tá bom? Muito bem. Só para constar, queridos, só para constar, não temos literalmente hoje profetas e profetisas como no Antigo Pacto, não temos. Tá? Existem até aqueles que se intitulam profetas e profetisas no nosso meio, mas é preciso ter muito cuidado com esse entendimento, ok? A gente sabe quando essa pessoa ela tem a capacidade de ser usada no dom de profecia, mas isso não dá a ela o direito de ser chamado de profeta ou profetisa. Entenda isso, pelo amor de Deus. Tá? Eu vou explicar isso aqui para vocês e talvez ainda em outras aulas eu volte a falar sobre isso. Tá? Não temos literalmente hoje profetas e profetisas como no Antigo Pacto. Então o que nós temos hoje, pastor? Nós temos hoje o ministério profético dado à igreja como dom. Escute isso aqui, tá? Temos o ministério profético dado à igreja como um dom. Isso significa que qualquer um dos crentes na casa do Senhor pode ser usado em profecia. Ou seja, o que eu quero dizer é que Deus não tem um elemento especificamente para usar como usava no Antigo Testamento. Não, Deus tem uma igreja para isso. Eu sempre digo isso. Deus tem uma igreja para isso. Da mesma forma como Ele pode me usar no dom de profecia, Ele pode usar quem Ele quiser. Pode usar um menino, pode usar um rapaz, uma moça, até uma criança se Ele quiser. Ele é Deus, Ele é supremo, Ele é superior, Ele é tudo, Ele faz o que Ele quer. Ok? Então entenda isso. Então não temos propriamente o título profeta hoje, nem profetiza. Temos o dom que qualifica o profeta de hoje e a profetisa de hoje, que pode ser qualquer um de vocês. Tá bom? É isso. Eu preciso dizer isso aqui para vocês. Vamos lá. Apesar do profeta ser o canal de Deus e ser responsável por proclamar os oráculos de Deus, ou melhor, a vontade de Deus, hoje nós temos a manifestação profética sendo distribuída à igreja como dom, para que a mesma seja edificada, exortada, tá? E consolada pelo amor de Cristo, gente. Isso aqui é forte demais. Bom, deixa eu ir para o tópico de número 2 da lição. Professores, fiquem à vontade. Tá bom? Fiquem à vontade. Se quiserem esmiuçar mais, o negócio ali tá bom demais. Mas fiquem à vontade. Deixe Deus usar vocês. Bom, o tópico de número 2 vai falar sobre variedades de línguas. Eu uso como tópico porque para mim é mais fácil. É bem verdade que existe um professor que usa como capítulo, como tema. Meus queridos, fiquem à vontade. Apesar que tópico e tema praticamente têm o mesmo significado, a mesma função, o mesmo objetivo. Tá? Então não me recrimine por usar tópico. Tá? Eu poderia até usar os pontos aqui embaixo como subtópicos do tópico que abordo. Na verdade, eu tenho ultimamente usado os pontos ou números, literalmente, para não ficar meio confuso. Às vezes eu posso estar utilizando o subtópico do tópico e aí às vezes porque o tópico, então para evitar isso, eu prefiro número 1, número 2, número 3 ou ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Não tem problema nenhum. Tá bom? Só estou trazendo isso aqui para vocês. O pastor está usando ali, poxa, eu uso como capítulo. É capítulo. Não, use o que você quiser, o que você achar melhor. Tá? Use como pauta, use como tópico, use como tema, sei lá. Fique à vontade. Tá bom? Vamos lá. Tópico de número 2, variedades de línguas. O que é o dom de variedades de línguas? O que é o dom de variedades de línguas? A pergunta, né? O que é o dom de variedades de línguas? Bom,
Mais uma vez, o nosso autor aqui, ele vai dizer o seguinte: de acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar em uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Orton, ele pega aqui e diz o seguinte: alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dons são os de menos importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordem diferentes. O dom de variedade de língua é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados. Ok? Vamos lá, isso aqui foi a pauta dele, vamos para a nossa aqui. Bom, trata-se de uma glossolalia divina. Que é isso, pastor? Vamos lá. A ideia clássica aqui é, além de ser uma área de edificação própria, pegou a visão? Pode também atingir a igreja por conta da variedade como é vista. Neste caso, a igreja é atingida pela mesma graça. Vou explicar melhor mais embaixo. Pois a mesma porta-se na área como sinal da presença de Deus, tanto para os crentes como para os não crentes. Pega isso aqui. A importância do dom é para quem, pastor? Surge uma pergunta no ar, não é? Bom, por que a pergunta, pastor? Vimos que o mesmo trata com a mesma eficácia a edificação própria do indivíduo. Já vimos isso. A edificação própria do indivíduo. Somente a unção deste indivíduo poderá atingir outros crentes no... Olha, calma aí, deixa eu voltar aqui. Somente a unção deste indivíduo poderá atingir outros crentes no ambiente e fazê-los sentirem a vontade de falar em línguas também. Pegou? Mas mesmo que isto ocorra, não se classifica como edificação coletiva, não. Quem faz edificação coletiva aqui com propriedade é o dom de profecia, quando Deus usa o elemento no dom de profecia para se referir à igreja, ok? E o dom de interpretação de língua, que parece que também é quase uma profecia, a gente vai falar sobre isso, embora haja diferença entre eles, ou seja, o elemento fala em línguas e é necessário que alguém interprete. Ou seja, quando isto acontece, na maioria das vezes, a interpretação de línguas é mais usada diretamente para a igreja do que às vezes para uma única pessoa. Ou seja, a interpretação de língua tem um foco maior, ele visa praticamente toda a igreja, raramente um indivíduo próprio, como o caso da profecia. A profecia ela pode ser direcionada diretamente ao indivíduo, como também a toda a coletividade. Então esses dois dons aqui, eles trabalham de forma mais forte, mais ligada à edificação do corpo. E o dom de variedades de língua edifica somente o elemento que está falando. Por isso que eu usei essa colocação aqui. A unção que vai estar sobre esse elemento pode contagiar o ambiente, mas esse ambiente contagiado não quer dizer que os crentes estão sendo edificados pelo que ele está falando. Não. Se esses crentes quiserem ser edificados, terão que entrar no mesmo nível de espiritualidade que o elemento está, para poderem se dirigir a Deus também em línguas e serem edificados a si próprio. Vamos continuar aqui. Somente a unção deste indivíduo poderá atingir outros crentes no ambiente e fazê-los sentirem vontade de falar em línguas também. Mas mesmo que isto ocorra, não se classifica como edificação coletiva, será sempre individual, de quem fala com Deus. Lindo demais. Vamos lá. Mas a importância do dom, senhoras e senhores,
Mas a importância do dom de variedade de línguas tem outra finalidade também. Como assim, pastor? Que isso? Claro. Quando eu leio a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículos de número 21 e 22, eu descubro, através da expressão que Paulo usa, ou da fala que Paulo usa, ou da verbalização que Paulo usa, fique à vontade, eu descubro o seguinte: o dom serve como sinal, e Paulo vai dizer com muita propriedade, não para os crentes, mas para os não crentes. Olha só, não, calma aí. Serve como sinal para os não crentes. É Paulo que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo. Serve como sinal para os não crentes. Sai para lá. Serve para sinal, tá, aos não crentes. E agora? E aquela questão de serve para sinal para fiéis e infiéis? Como é que fica? Se Paulo está dizendo aqui que não serve para os crentes, serve para os não crentes. Agora pegou, né? Não, isso aqui é importante observar. Veja bem. O crente conhece o dom, sabe a manifestação. O elemento está falando em língua, o crente já sabe. Pergunto, vai servir de sinal para ele? Não serve, ele já sabe que aquilo ali é um sinal do Espírito Santo. Mas o ímpio que não sabe, o incrédulo que não sabe, vê aquela manifestação sobrenatural, o ambiente sendo tomado por uma atmosfera divina, o que ele vai entender? Realmente Deus está na casa. Tem um negócio diferente aqui que eu não sei o que é. Então Deus está no ambiente. É por essa questão que Paulo diz, não para os crentes, mas para os não crentes. Pegou a visão? Tudo bem. Não vou entrar em pormenores, discordar de que também não sirva de sinal. Claro, serve de sinal. Tá? Mas não necessariamente eu preciso me apegar a essa palavra dizendo que é um sinal para mim, porque eu já sei que é sinal. Mas o ímpio que não sabe é um sinal real da manifestação de Deus no ambiente. Amém? Por quê, pastor? Porque mostra o grau de espiritualidade de quem se aproxima de Deus. Falou? Maravilha. Bom, número 2. Qual é a finalidade do dom de variedades de língua? Gente, eu vou ser muito sucinto. O autor também foi. A pauta dele está muito pequenininha aqui, nesses dois pontos que ele vai abordar, o 2 e o 3. Eu acho que a maiorzinha foi a número 1. Foi. E vamos ser igual ele, né? Qual a finalidade do dom de variedades de línguas? É uma pergunta. Bom, eu até coloco assim, como já até comentei, né? Como já foi comentado, vê-se que o objetivo é a edificação espiritual do crente, tá? Do crente. Falamos sobre isso com muita propriedade. As línguas, como já foi visto, é para edificação do crente, claro. Só estou trazendo à tona o que já disse. Isto quando o mesmo está sendo edificado por sua busca em se aproximar de Deus dentro desse nível de espiritualidade. Amém? Mas, como também já disse, a unção do indivíduo pode se espalhar pelo ambiente, motivando outros a sentirem a mesma necessidade de buscar a Deus e até mesmo em falar em línguas também. Meu Deus do céu. Deixa eu ir para o número 3, né? Esse daqui então tá pequeno e eu resumi totalmente aqui na pauta que eu vou colocar para vocês. A descrição aqui do número 3 é a atualidade do dom. Bom, aqui será tratado sobre a importância desse dom. Gente, eu acho que a gente já falou sobre isso na lição toda, né? Mas, vamos lá.
da importância desse dom, visto que o mesmo não foi só para os não foi só para os dias apostólicos. A Bíblia descreve que os mesmos são direcionados a todos quanto Deus, o Senhor, chamar. Desta forma, é um dom atual. Pegou a visão? Fiquem à vontade, cavem mais. Deixa eu ir para o tópico de número 3. Interpretação de línguas. Finalmente vamos falar com mais propriedade desse dom maravilhoso que eu acho lindo quando ele está sendo manifestado dentro da igreja. É lindo, né? É lindo demais. O domzinho bonito, gente. É lindo. Eu amo esse dom em evidência. Eu amo. É lindo demais. Bom, a definição do dom. Vamos definir aqui, juntamente com o autor, o que é o dom, né? Segundo declarou Paulo, ele usa aqui, o autor usa aqui, Thomas Hoover novamente. Eu vou direto para Paulo, tá? Mas você fique à vontade. Se quiser falar de Hoover, fique à vontade. Tá? Se quiser pegar a pauta dele, também fique à vontade. Eu peguei, tornei ela bem simples aqui, sintetizei para a gente ter uma compreensão melhor e eu fui direto para Paulo. O que eu digo? Segundo Paulo, ou segundo declarou Paulo, o dom de interpretação de línguas, nos faz entender que o mesmo tem a capacidade, de interpretar as línguas proferidas dentro da igreja. O autor usa até uma palavra bonita aqui, dentro do vernáculo. Maravilha? Fique à vontade. Ok? Usamos de forma bem simples aqui, colocando que, na verdade, com muita propriedade, quem fala desses dons aqui para a gente entender com muita lindeza, né? É o apóstolo Paulo. Fala sério, tá? Então, o dom de interpretação, segundo este apóstolo sacro, tá? Meu Deus do céu. O dom de interpretação de língua nos faz entender, tá, que o mesmo tem a capacidade, de interpretar as línguas proferidas dentro da igreja, ok? Muito bem. Inclusive Paulo orienta até a forma como se portar diante deste fenômeno clássico das línguas. Paulo orienta, pastor? Orienta. Paulo orienta como se portar, tá? Tá aqui na lição, não estou fugindo da lição não. Parece que aqui, ao dizer quando essa manifestação ocorrer, é preciso saber que, se Deus quiser, poderá fazer com que alguém interprete-as, se Deus quiser, tá? Então, segundo a orientação de Paulo, então que os demais que estão falando junto se calem, fiquem 2, no máximo 3 falando, e os demais orem para que haja interpretação, ou até mesmo uma profecia, não que ele diga isso, tá? Mas para que haja uma interpretação. E quando perceberem que a interpretação chegou, quando entenderem que a interpretação veio por um dos que estão falando, automaticamente, tá? Não precisa mais 3 ficarem falando, somente 2, o que está falando em línguas e o que está interpretando, continuam se dirigindo à igreja. Ok? É assim que funciona. Então não dá para 2 elementos estar falando em língua e um interpretando os 2 ao mesmo tempo. Fica uma coisa feia. Eu até entendo que o Espírito Santo pode fazer isso. Deus é supremo, pode. Mas ele não vai fazer, porque ele gosta de ordem. Tá? Tanto é que ele orienta Paulo a fazer aqui justamente essa questão da ordem. Tá? Se tiverem, olha só, está todo mundo falando em línguas aqui? Então faz o seguinte, vamos se calar e vamos orar para que haja interpretação. Ou seja, a preocupação de Paulo, quando havia uma manifestação de línguas no ambiente, era justamente essa. Deus quer falar através de alguém aqui. Não é possível que somente línguas estranhas aqui, só para edificar o povo.
Então Paulo entendia. Eu acredito que isso é uma questão também do discernimento. A gente vê, a gente percebe, dá para perceber quando você tem um discernimento de espírito, você consegue entender quando um ambiente, mesmo tomado por línguas, e alguns se sobressaem, automaticamente você percebe com muita clareza que aí os demais vão se calando, conforme, né, há um aumento no linguajar de quem está ali para ser usado. Então, isso chama-se discernimento, tá bom? Isso é importante que haja. Uma igreja que não há discernimento vira uma bagunça, literalmente, como era a igreja de Corinto, né? E aí Paulo tem essa preocupação de ensinar, tá bom? Então, queridos, muito cuidado, muito cuidado. Eu coloquei até aqui, então os demais se calem e fiquem dois ou três no máximo, ou no máximo 3 falando, até que haja essa interpretação. Quando a mesma começar, tá? Que um dos 3 lá se cale e fique apenas 2 elementos em evidência. Falou? Número 2, a diferença entre dom de interpretação e o de profecia. A diferença? É uma pergunta, né? Há diferença entre o dom de línguas e o dom de profecia? Claro que há. Claro que há. Sim, há. O autor coloca aqui, embora haja semelhanças, são dons distintos. Embora haja semelhanças, são dons distintos. O dom de interpretação de língua necessita de alguém, enquanto que o de profecia não necessita de ninguém para interpretar. Pegou aqui? É isso que ele fala aqui com muita propriedade. Sim, há. Embora sejam bem parecidos, há uma diferença. Sim, de fato. Como? A profecia não necessita de alguém para interpretá-la, o que não é o caso do dom de interpretação de línguas, pois depende de uma segunda voz no mesmo nível de espiritualidade para ser o canal de Deus na interpretação da vontade dele para a igreja. Maravilha de Deus. Finalmente, então, a gente chega à conclusão da nossa lição. Lindos e perfumados professores. Na nossa conclusão, nós colocamos da seguinte maneira. Aproveitando algumas pautas do livro, nós colocamos assim: bom, chegamos ao final da relação dos 9 dons, tratando hoje sobre a última classificação descrita como dons de elocução. Chegamos a esse final. Tá? Elocução, expressão ou verbalização. Termo que você achar mais bonitinho, você usa. Muito bem. Não importa o quanto tentem negar os cessacionistas, não importa o quanto eles tentem negar essa evidência, as provas estão aí, os fenômenos continuam acontecendo. 1906, já falei sobre isso e volto a falar de novo. Rua Azusa, Joseph Simon, pelo amor de Deus, vivenciou um fenômeno trazido à tona por causa das suas orações. O Espírito Santo causa impacto, alvoroço, porque repórteres vêm de longe para saber o que estavam acontecendo. As notícias se espalham. O que está acontecendo na Rua Azusa? Quem é responsável por esse fenômeno? O Espírito Santo. Quem é o canal? Joseph Simon. Enquanto houver alguém na brecha, enquanto houver alguém se prontificando a colocar-se na brecha, Deus vai fazer maravilhas. Deus vai fazer milagres. Deus vai operar. Pega isso, pelo amor de Deus. 1906, e aí eu saio de 1906, porque os sensacionistas dizem, os pentecostais são doidos, são malucos, reabriram o canon, que foi fechado o quê? Conversa, balela, fala abobrinha, para lá, fechamos o quê? Então foi Joseph Simon que reabriu, para com isso. Daniel Berger no Brasil, 1910, que reabriu, para, cada uma. Até coloquei aqui, Daniel Berger e Gunnar Wingren, Brasil, 1910, a fim de fazer com que essa graça do Espírito Santo, eles trouxeram para cá. O movimento chegou no Brasil, pelo amor de Deus. Enfim, a declaração do apóstolo Paulo, senhoras e senhores, assegura a todos quanto Deus o Senhor chamar. Perdão, não é Paulo, é Lucas.
Lucas que declara isso aqui por conta do que aconteceu em Atos 2. Atos 2, 3 e 4, evidência, são vistas ali 13 evidências. O livro de Atos está cheio disso, pelo amor de Deus. Tá? Então, Lucas, assegura a todos quanto Deus, o Senhor, chamar para viverem, eu estou falando do que ele escreveu, para viverem o sobrenatural. Pegou a visão? Pois é. Uau! A igreja, senhoras e senhores, vai estar aqui. A igreja vai estar aqui. O movimento pentecostal que se originou em Atos através da ação do Espírito Santo ainda é uma realidade nesta atualidade. E se você crê, dê glória a Deus. Tá? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela paciência de vocês mais uma vez. Espero hoje ter sido um pouco claro, né? Somente um pouco. Se do que eu disse aqui você utilizar 20% das pautas apresentadas, dos assuntos comentados, eu já fico feliz. Feliz por saber que de alguma forma ou de outra eu acabei contribuindo para que o ensino seja de qualidade na sua vez de aplicá-lo em sua sala de aula. Ok? Lindos e perfumados professores, um beijo no coração de vocês. Diretoria, muito obrigado. Presidente, muito obrigado. Adelvianos, obrigado. Seguidores do nosso canal aí, EBD Adelvi, muito obrigado. Compartilhem, continuem conosco. Não saiam, fique conosco. Fique conosco, tá bom? Deus abençoe a todos e a minha oração é para que Deus guarde a todos no meio dessas loucuras e que brevemente venhamos estar todos sãos para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus. Em seu coração mora um abrigo, mas está vazio. Corre perigo. De onde vem? Pra onde vai? O que tu tens? O que ele traz? Qual o sentido? Qual o sentido de viver? O que fazer pra ser feliz? Qual a noção de saber?